Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar o nosso intérprete, o Danley, e hoje vamos falar sobre a Sociedade Ateniense. Vamos lá? Primeiro, a gente vai aqui localizar a Sociedade Ateniense, onde é que ficava Atenas. Vejam ali aquela marquinha ali em uma cor rosa, salmão, ali na Península da Ática. Era ali que ficava, né, que fica a atual Atenas. Lembrando que quando a gente está falando sobre a Grécia Antiga, não estamos falando sobre um país, não, estamos falando sobre um conjunto de cidades-estado. Atualmente existe o país Grécia, com a sua capital, Atenas. Mas vamos ver como era formada, como estava organizada a sociedade ateniense. Aqui temos uma pirâmide social, destacando os grupos, os principais grupos que compunham a sociedade ateniense. Lembrando que essa pirâmide, às vezes, ela pode aparecer de uma forma um pouco diferenciada, às vezes aparecem mais alguns grupos, mas a gente pode aqui ter uma ideia geral. Às vezes aparecem com termos diferentes, mas, de todavia, não tira a essência dos conceitos envolvidos e da explicação. No topo, nós temos os cidadãos, que eram chamados também, alguns que aparecem nesse topo, eram chamados de eupátridas. Eupátrida quer dizer bem-nascido. Pois bem, quem eram os cidadãos na sociedade ateniense? Homens com mais de 18 anos, eles participavam do governo e tinham muitos direitos, alguns preferem usar o termo privilégios. Eles podiam ter propriedades e pagavam impostos, e eles não trabalhavam. Professor, como assim eles não trabalhavam, eram desocupados? Quando a gente fala aqui sobre trabalho, é mais uma questão de trabalho braçal. Eles participavam da política. Só que, nesse período, na Idade Antiga, a visão sobre o trabalho braçal, o trabalho que exige um esforço físico, era diferente do que a gente tem hoje. Então, como é que podemos dizer, era nobre, né, o trabalho intelectual, trabalhar com a política, o debate ali na ágora. Okay? Então, quando eles não trabalhavam, estava mais falando sobre o trabalho braçal, o trabalho que existe um esforço físico. Temos aqui as mulheres, livres ou não, né? Algumas não eram livres, elas não tinham direitos. Elas não podiam participar da política, né? Apenas homens com mais de 18 anos. Elas sempre deviam obediência a um homem, pai ou marido, ou seja, uma sociedade patriarcal. As ricas ficavam em casa e as pobres trabalhavam. É importante salientar o seguinte, pessoal, quando a gente fala sobre o cidadão ateniense, ele é filho de homem e mulher grega, ok? Se a mãe não for grega ou o pai não for grego, ele não é considerado, não é tido como cidadão. Temos os estrangeiros, muitas vezes chamado de metecos. Eles eram livres, mas não participavam da política. Pagavam impostos e serviam ao exército, não podiam ter propriedades e normalmente trabalhavam no comércio. E aqui, embaixo na pirâmide, temos os escravos. Eles não eram livres, óbvio, e eram propriedades de algum cidadão. Eles eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Na Idade Antiga, normalmente, o escravo ele se torna escravo, né? Uma pessoa se torna escrava ou prisioneiro de guerra ou por dívidas. Só que essa questão das dívidas, elas vão se alterando. Por exemplo, a gente vai ver em Roma mais lá adiante que a escravidão por dívidas vai ser extinta. Então, aqui, nesse contexto aqui de Atenas, normalmente os prisioneiros os escravos são prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. E eles trabalhavam na agricultura ou no serviço doméstico. Então, de forma bastante resumida, era assim que era composta a sociedade ateniense. Repito, às vezes esses grupos aparecem com outros termos, opátridas, georgóis, demiurgos, metecos, né? Mas eu acho que o mais importante aqui é você ter uma noção que é uma sociedade dividida por classes e que, a depender da classe a qual
a pessoa estava inserida, isso teria uma influência direta na sua forma de viver, seus direitos, seus privilégios, suas funções, seu lugar na sociedade. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui e até a próxima.